Shalom. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? É até difícil a gente começar a pregar, porque realmente está um ambiente tão gostoso, né? Um ambiente que está a presença do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, da graça. Então nós sempre, quando eu vou pregar, eu peço ao Senhor o que eu tenho que falar para o seu povo, né? Então, porque a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo quer que seja falado, né? Então, cada culto é diferente um do outro, né? Houve uma palavra específica para aquele momento do primeiro culto, e eu creio que o Senhor está trazendo uma outra palavra para esse momento, ok? Amém? Amém? Amém. Então, eu gostaria de que liberasse sobre a sua vida uma palavra que, enquanto eu estava estudando e até sendo o tema do meu livro, do Rumo aos 120 anos, a palavra é Admiá ve Ezrin Sheina. Diga assim comigo, Admiá. Vocês falam em língua aqui, né? Então aqui é hebraico, então vamos treinar. Admiá ve Ezrin Sheina. De novo, Admiá ve Ezrin Sheina. Diga assim para a pessoa que está do teu lado. Admiá ve Ezrin Sheina. Agora, bem na batatinha dos olhos dela, pode olhar para ela, ela não vai te morder. Diga assim, Admiá ve Ezrin Sheina. Sabe o que você acabou de declarar sobre a vida dela? Olha para ela de novo, diga assim, que você viva 120 anos. Amém? Você recebe isso? Amém, glória a Deus. Mas já que você já está sendo profeta na vida da pessoa que está do seu lado, olha para ela de novo. Diga assim, na autoridade do nome de Jesus. Você está falando o nome na autoridade do nome de Jesus. Então, olha, declara com autoridade. Diga assim, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, você acaba de receber a perfeita saúde. Amém? Você crê nisso? Essa é a igreja que crê na palavra. Amém? Essa é a igreja que professa a palavra. Uma igreja que vive a palavra. Né? Eu estava conversando com o pastor Fabinho ali, e nós entramos um pouquinho ali no hebraico, e aí a gente começou a viajar bastante. Viajar no sentido bom de como a Bíblia, o Senhor cuida de cada detalhe. Né? Então, assim, quando nós mergulhamos na palavra, e a Bíblia diz que a palavra habite ricamente em você. Ou seja, que você possa não somente ser um ouvinte da palavra, mas que seja um conhecedor da palavra. E quando nós entendemos a palavra, nós às vezes pensamos que é somente a gente ler a Bíblia. Mas a Bíblia, você tem que ler a Bíblia para conhecer o Senhor da Bíblia. Ela sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai apontar para Jesus. E é tão interessante isso, que a palavra não é somente o livro, não é somente a Bíblia. Porque no livro de João, a Bíblia nos diz, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está falando assim, que para você ser alguém que seja um praticante da palavra, você tem que ser igual a Jesus. Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que ser aquilo que está em Romanos 8:29, que diz que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do Filho. Ou seja, eu e você temos um modelo. Temos alguém que nós temos que nos espelhar. Tudo que eu leio na Bíblia, ela tem que apontar para Jesus. Eu posso fazer uma pregação para vocês falando, por exemplo, sobre José como um libertador, José como isso, aquilo, mas se for só assim, eu quero ser igual a José, fica algo somente na moral. Mas eu tenho que sempre olhar para a Bíblia e apontar para Jesus. Sempre apontar para Jesus. Aquilo que José fez mostra que Jesus é o nosso maior libertador, é o nosso maior remidor. Então você tem que sempre ler assim. E quando eu olho para Jesus, eu começo a entender propósito. Eu começo a entender para que eu fui criado, para que eu e você fomos criados. Você sabe qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito de vida? É você ganhar dinheiro? É você ter uma carreira profissional ou carreira acadêmica fantástica, cheia de títulos, cheio de realizações? Seu propósito é construir uma família? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito?
Então, quando nós começamos a olhar por essa perspectiva, nós começamos a ver que o Senhor nos criou com um propósito. Amém? Você foi criado com um propósito. E a Bíblia aponta qual é esse propósito. Para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado. Tudo que o Senhor coloca à sua disposição, todos os planos, projetos, toda a instrumentalidade que Ele te dá, ou seja, os dons e talentos que Ele te dá, são para que o propósito dEle seja realizado na sua vida e através da sua vida. Então, eu não sou médico somente para cuidar das pessoas, ou para eu ter um sucesso profissional. Eu sou um médico para que as pessoas possam se achegar a Jesus, serem curadas por Jesus. Essa é a função, esse é o objetivo. Vocês nasceram de novo? Amém? Amém? Se você estivesse no estádio e saísse um gol, provavelmente você daria o maior grito, né? Esse é o maior gol que você já fez na sua vida. Você nasceu de novo. É o maior gol. Você nasceu de novo. E quando a gente nasce novo, a gente começa a ver a vida com uma outra perspectiva. Você tem que viver a vida com outra perspectiva. Porque você não somente mudou de religião. Não tem nada a ver isso. Nascer de novo é você aprender qual é o seu propósito. E qual é o propósito que o Senhor tem para você. Quando eu escrevi esse livro, rumo aos 120 anos, a propósito, aqui estão as nossas redes sociais. Ok, deixa eu... aqui está. Aqui, ó, rumo aos 120 anos. A propósito está o livro ali no final. No final eu vou ter o prazer de autografar para você, tá? Ok, então o título rumo aos 120 anos não é fruto do acaso. Então por que Deus estabeleceu 120 anos? Será que é um acaso? Será que é uma jogada de marketing, esse título do livro? Não. Quando você vai olhar a Bíblia, deixa eu ver, para onde que eu aponto? Não, é o primeiro. Estou apertando, mas não está aí. Aqui. Gênesis 6:3. O Senhor nos diz que o nosso limite genético, nosso tempo de vida será 120 anos. Ele estabelece um período. Logo após o dilúvio, ele estabelece que o nosso tempo de vida será 120 anos. Ok? Se ele estabelece esse tempo de vida, quer dizer que eu e você fomos programados para viver esse tempo. Mas vem cá. Lembra que no começo você liberou 120 anos sobre a vida da pessoa que está ao teu lado? Né? Algumas pessoas às vezes falaram assim, não, glória a Deus, eu recebo. Outras também, talvez não expressaram, mas pensaram assim, misericórdia. Não é? É porque assim, se você entende o propósito, você vai receber aquilo que a palavra diz a seu respeito, que você pode, que você tem, e o que você vai expressar em Jesus com alegria. Sendo desafiado, porque muitas vezes é um desafio. Porque às vezes você não consegue enxergar aquilo lá. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Né? Porque às vezes você não consegue enxergar aquilo. Mas o Senhor está dizendo, vá por esse caminho, vá por esse caminho. Tome as atitudes, os passos para que isso aconteça. Né? Então você vai entendendo que a caminhada cristã é uma caminhada. E caminhada se só faz andando. Né? Então às vezes os primeiros passos são difíceis. Né? Quem começa a academia aqui sabe como que é. Não é? Nos primeiros dias, ou vai começar uma corrida, nos primeiros dias você está tudo quebrado. Mas depois seu organismo vai se acostumando, vai pedindo cada vez mais. Você nunca vai ficar na mesma carga. Você vai fazendo o quê? Vai aumentando carga, não é assim? Né? Ou a distância. Você corria tanto, agora você corre um pouquinho mais e menos tempo. Então você vai, né, tendo desafios cada vez mais novos. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ver que se Deus nos deu 120 anos, Ele nos deu com propósito. E quando a gente pensa assim, puxa, misericórdia, eu não estou conseguindo chegar nem nos 60, quanto mais 120. Se a pessoa que muitas vezes, mesmo a gente tendo nascido de novo, a gente olha para situações à frente, ou como o nosso futuro está sendo, se avizinhando, nós olhamos para ele, não de acordo com aquilo que a palavra nos diz, mas de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. E às vezes o que a gente está vivendo não é muito agradável. Se você for olhar a grande maioria da população, a gente fala, já ouviu essa expressão, estilo de vida?
Já ouviu? Você acha que, do jeito que a gente está vivendo, seja sincero, do jeito que você está vivendo, você acha que está tendo estilo de vida ou é um estilo de morte? Comece a pensar. Você dorme bem? Ah, doutor, eu durmo. Eu tomo aquele remedinho e eu apago. Não, você não está dormindo, você está apagando. Você não está fazendo ciclo de sono. Você não está fazendo com que o seu organismo tenha uma possibilidade de regenerar neurônios. Você não está tendo a possibilidade de fazer com que aquelas toxinas, aquelas substâncias que são deletérias, que são destruidoras para o seu cérebro, sejam eliminadas. Não, então você está abrindo caminho, por exemplo, para Alzheimer. Né? A propósito, se você entrou nos meus canais lá no YouTube, eu acabei de publicar um vídeo falando sobre Alzheimer. Uma das formas que você pode prevenir, a ciência descobriu agora, aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo sobre o cuidado de Deus com a nossa mente. O lítio, né, um mineral que é fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Então, você vai ver que eu sempre tomo esse cuidado de, nos vídeos, linkar a ciência com a Bíblia. Né? Você vai ver um monte de vídeo de várias pessoas falando sobre ciência, falam muito melhor que eu, mas eu sempre tomo esse cuidado de linkar a Bíblia com a ciência. Tá? Então, você vai ser eu creio que vai ser abençoado com esse conteúdo. Mas quando você vai vendo que a gente não dorme. Né? Quantos dormem aqui com o celular do lado da cama? Ou então debaixo do travesseiro? O que está? Um campo eletromagnético. Né? Um campo eletromagnético muito potente. Ele bagunça o jeito do seu cérebro funcionar. Né? Então você está aumentando aí a chance de ter tumores cerebrais. Então só para você entender como coisas pequenas que a gente nem está percebendo, né? E que estão afetando. Né? Você faz atividade física? Né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, doutor, mas ele não fala. A Bíblia diz que o exercício físico de pouco se aproveita. Ela não está falando que não se aproveita, está falando que, em relação à eternidade, o exercício físico tem uma importância menor, mas não está falando isso. E também vamos e venhamos, né? Se você for olhar para as pessoas daquela época, as pessoas, tudo o que elas faziam, ela exigia um esforço físico. Até bem pouco tempo atrás, poucas pessoas tinham carro, né? Poucas pessoas tinham carro. E mesmo os carros que tinham, eles tinham... Pessoal, está sendo cuidado, pode ficar tranquilo. Mesmo os carros que tinham, eles eram carros que você exigia um pouquinho mais de esforço. Né? A gente fazia tudo a pé. Né? Eu lembro que eu andava muito. Não é assim? Pouca gente tinha carro naquela época. Né? Ninguém tinha ar-condicionado também. Né? Todo mundo passava calor em casa. Não é assim? Né? Todo mundo, então, quer dizer, a gente vai vendo como a gente está mais confortável. A gente está fazendo cada vez menos atividade física. Né? Então, você vai percebendo que a gente se alimenta muito mal também, não é? Antes a gente tinha no Brasil aqui 3 refeições principais. Café da manhã, almoço e um jantar. Hoje a gente está querendo comer de 3 em 3 horas e olha lá, quando a gente não come mais. Não é? E quando come o quê? Lixo. A gente gosta de comer lixo, não é? Fala a verdade. Você gosta de comer lixo? Né? Gosta. Né? A gente pega aquele chulazinho, aqueles Cheetos, aquele chulezinho sacado, né? Come tudo, faz assim, ainda toma uma Coca-Cola por cima para dar aquela rebatida. Né? Então a gente gosta de comer lixo. Né? Lixo vai fazer o quê? Vai destruir. Né? Imagina que o nosso intestino é o lugar onde você tem a sede de inflamação. Se você quiser tratar doenças autoimunes, por exemplo, doutor, estou com anticorpos contra a tireoide. Você precisa tratar seu intestino, ter cuidado do seu intestino. Doutor, eu estou com um quadro de reumatismo, tem que cuidar do seu intestino. Doutor, estou com um quadro de depressão. Quem fabrica a serotonina não é seu cérebro, é seu intestino. Então, você tem que cuidar do intestino. Então, agora, se você come lixo, como que você vai cuidar do seu intestino? Já percebeu isso? Então, você está percebendo que a gente não está tendo estilo de vida. É um estilo de morte. Só que a Bíblia diz em João 10,10 que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você acha que a vida em abundância é somente para uma área da sua vida? Somente para a sua área espiritual? Doutor, eu sou do Xaramanai, eu sou do Reteté. Né? Eu falo em línguas, dá uma rajada e tal. Você acha que é só para isso?
ou você acha que você tem que receber lá e desfrutar disso e distribuir. Não é assim? É isso. Não adianta você ser somente alguém que fique só para você, porque você não é lago. Às vezes a gente vem para a igreja achando que aqui, eu vou ser abençoado. Meu irmão, você tem que ser abençoado, mas você não pode ser lago, porque lago, ele não distribui, ele só recebe. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo, ele cava com a escavadeira lá, ele cava um canal aí, que começa a fazer com que desse lago comecem a fluir para outras pessoas. Você vem para a igreja para ser abençoado, sim, mas daqui você se transformar em uma bênção. Você entende isso? E quando você começa a entender isso, começa a entender propósito, começa a entender por que eu tenho que cuidar desse templo do Espírito Santo, por que eu tenho que viver uma vida que reflita a presença de Jesus em todas as áreas. Vem cá, quem tem sido seu modelo de vida saudável até hoje? Para quem que você olha quando você vai cuidar do templo do Espírito Santo? Pastor Fabinho? O doutor? O youtuber? Quem que você olha? Você tem que olhar para alguém. Doutor, não olho não, eu cuido do jeito que eu acho, tal. Ou, já estou acostumado na minha família com padrão. Não é? Porque a gente gosta de reproduzir padrão. Né? E por isso que é tão difícil, às vezes, a gente quebrar, ou viver um tempo novo, ou viver aquilo que a palavra nos diz. Porque a gente está acostumado. O nosso cérebro gosta de rotina. Gosta de rotina. Ele quer viver o padrão que ele está acostumado. Não é? Quantos aqui já fizeram aquela promessa, a famosa promessa do dia 31 de dezembro? Qual que é a promessa do dia 31 de dezembro? Esse ano eu vou fazer... Vocês não fizeram nunca essa promessa. Vou fazer regime. Eu vou emagrecer. Eu vou aprender uma nova língua. Eu vou fazer atividade física. Né? São as principais promessas que a gente faz. Quanto tempo dura essa determinação? No máximo, 2 semanas. Estourando. Só que para você mudar um padrão, é pelo menos 21 dias. Pelo menos. Para o seu organismo começar. Então, nosso cérebro gosta de rotina. E se ele gosta dessa rotina, a Bíblia te desafia diariamente a fazer o que está escrito em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você seja capaz de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe uma condicional. Se eu não mudo a minha mente, a forma como eu penso, ou seja, quem comanda a sua mente? Qual tipo de inteligência comanda a sua mente? Quem te dirige? Se você nasceu de novo, você acabou de fazer uma declaração, né? Como que era a declaração que você fez? Jesus Cristo é o meu Senhor. Quem que deve comandar a sua mente? Jesus. E como Jesus vai comandar a sua mente? Através da direção do Espírito Santo. Quando o homem cai, a queda, antes nós tínhamos três inteligências. Inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência racional. Ou seja, a forma como as suas camadas de conhecimento. Quando o homem cai, nós perdemos a inteligência espiritual, porque o espírito morreu. E aí nós continuamos com a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional. E quando você tem essas duas inteligências, você consegue viver muito bem. Você consegue viver muito bem. Porque lembra que a árvore que foi comida, o fruto era do conhecimento do bem e do mal. Então você continuava a fazer o bem e o mal. Você pode ter escolhas. E é isso que o mundo faz até hoje. Bem ou mal. É por isso que as pessoas sempre buscam a sua própria salvação, a sua autossalvação. E o Evangelho não tem nada a ver com a nossa autossalvação. O Evangelho é a salvação que Deus providencia. E que é totalmente diferente. Por isso que o mundo acha o Evangelho uma loucura. Porque ele quebra a nosso orgulho. Ele quebra. E aí, quando você nasce de novo, você tem a sua inteligência espiritual restaurada. Mas a gente está tão acostumado com aquele padrão antigo, a nossa forma de pensar, que nós continuamos achando que nós não precisamos da direção do Espírito Santo. É mais ou menos como eu, como pediatra, quando eu
a minha primeira formação, eu sou pediatra, eu acompanhava as crianças, né, quando nascia, o obstetra cortava o cordão umbilical e passava para mim. Quando ele cortava o cordão umbilical, isso significava que aquela criança mudou o jeito de respirar. Antes ela respirava pela placenta. Os pulmões dela não funcionavam. Mas a partir do momento que corta o cordão umbilical, há uma mensagem dizendo, você tem que mudar a forma de respirar. Você tem que passar a respirar pelos seus pulmões. E qual que é o sinal de que a criança começa a respirar pelos seus pulmões? Ela chora. Ok? Quando ela chora e ela começa a respirar pelos seus pulmões, existem várias alterações acontecendo no organismo dela, que aconteceram. Alterações anatômicas, inclusive. Então, fecha os buraquinhos, abre outro, tal. Ok. Mas vem cá, vou fazer uma pergunta simples. Essa criança que começou a respirar pelos seus pulmões, ela pode voltar a respirar pela placenta? Impossível, não é? É mais ou menos isso que significa novo nascimento. É isso que eu estou acabando de explicar para vocês. Se você nasceu de novo, você mudou a sua natureza. Você recebeu uma nova inteligência. A inteligência espiritual. Você não pode mais continuar a pensar do jeito que você pensava antes, porque você tem uma nova inteligência. Isso faz com que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, quanto mais você tem essa mudança de mente, ou seja, todos os dias eu escolho, eu faço uma oração, Senhor, eu vou viver esse dia. Vou viver para a Tua glória. Vou viver para cumprir Teu propósito. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu não quero mais sobreviver. Eu não quero mais viver aquela vida medíocre que eu estou acostumado. Não estou te ofendendo. Medíocre significa na média. Meu irmão, eu e você não fomos criados para ficar na média. Não fomos. Porque o Senhor logo em Gênesis, lá no começo, fala assim, você foi criado para dominar. Mas esse domínio não significa que seja uma opressão. Significa que está debaixo de um propósito. E aí quando você entende isso que eu estou colocando para você, você vê que, por exemplo, aqui ó, a ciência confirmando o que a Bíblia está dizendo. 2016, esse estudo foi publicado, que o nosso limite genético são 120 anos. Então, você começou a pensar, que eu falei para você sobre tudo isso, falei que, em vez de viver estilo de vida, a gente está vivendo estilo de morte. Imagina, se são 120 anos, a expectativa média de vida da população são 80 anos. Logo de cara, 40 anos já são roubados. Era para ter 120. Eu já estou saindo com prejuízo, porque já é para ficar só com 80. E agora, desses 80, do jeito que eu coloquei para vocês, a gente está vivendo ou está sobrevivendo? Você acha que você vai chegar aos 80 anos andando? Você acha que vai chegar ouvindo? Você acha que você vai chegar enxergando? Você acha que você vai precisar de conseguir subir uma escada? Você vai conseguir se abaixar? Autonomia. Autonomia. Eu tive o privilégio, deixa eu só mudar aqui. Aí. E esse privilégio nosso é tão grande, porque nós nunca tivemos, na civilização humana, toda a história da humanidade, tantas pessoas acima de 100 anos. 600 mil pessoas, em média, hoje no mundo, nós temos. Então, eu declaro sobre a sua vida que aqui eu vejo pessoas acima de 100 anos. Chegando até acima de 100 anos. Ok, mas eu tive o privilégio de conhecer uma senhora de 104 anos, a Dona Maria. Eu fui pregar, eu e minha esposa, em Jundiaí. E aí chega a Dona Maria do meu lado, e ela chegou aos 104 anos, andando, sem andador, sem bengala, enxergando, ouvindo, levantando a mãozinha para adorar o Senhor. E conversando, lúcida, 104 anos. Aí depois, no final do culto, eu pedi para ela, será que a senhora não dá o privilégio, a honra de tirar uma foto com a senhora? Sabe o que ela fez? Tinha uma escadinha para subir no púlpito. O que ela fez? Subiu a escada, sozinha, 104 anos. Do jeito que você está vivendo, você acha que você vai ter essa autonomia? Você acha que você vai ser igual Caleb? No livro de Josué, a Bíblia fala sobre Caleb. Fala que Caleb chega para Josué e ele fala assim, ele vai cobrar uma promessa que Moisés tinha feito para ele. Ele diz assim, olha, eu tinha 40 anos quando a promessa foi liberada sobre minha vida. Eu tenho 85 anos agora. Então, se passaram quanto? 45 anos. Aí ele fala assim, eu estou pronto para receber minha promessa. A promessa dele era num lugar chamado Hebron. Hebron era um lugar montanhoso, uma cidade que ficava em cima, lá no topo de uma montanha,
cercada por muralhas, cheia de gigantes lá. Particularmente, quando eu penso em lugar de promessa, eu sempre penso numa ilha do Caribe, ou lá tomando água de coco, deitado numa rede. Né? É isso que a gente pensa, né? A gente canta lá, lugar da promessa, tal, me dá uma promessa, tal. Eu sempre penso assim. Mas você está vendo que lugar de promessa é um lugar que Deus te coloca. Ele vai te colocar lá. Você tem promessa do Senhor na sua vida? Amém. Então, você só abrir a Bíblia que você vai ver que tem promessa, mas talvez tenha algumas promessas específicas para você. Então, Deus te coloca no lugar da promessa, mas agora, permanecer no lugar da promessa não é a parte de Deus, é a sua parte. Aí Caleb fala assim, olha, eu estou tão forte como no dia em que o Senhor me enviou. O que ele está dizendo? Ok, eu tenho 85 anos, mas eu funciono como um homem de 40 anos. Isso aqui é um conceito já da ciência. Quando a Bíblia fala em Gênesis 6,3 sobre 120 anos, ela está falando sobre idade cronológica, ou seja, seu limite genético. Lá no Salmo 90:10, você vai ver uma passagem que muitas vezes a gente fica meio assim, puxa, o que está acontecendo aqui? Está em confronto? Ele não está sendo compatível. Salmo 90:10 diz que o nosso limite de vida será 70, quanto muito 80 anos. Já ouviu esse texto? Né? Você pensa assim, nossa, a Bíblia está dizendo 120, agora 70, 80 anos? Estou explicando para vocês em Caleb. Caleb tinha esse texto de 70, 80 anos, está falando sobre idade biológica. Basicamente, o jeito que o seu organismo está funcionando. Você acha que a Dona Maria tem 104 anos, ela funciona como mulher de 104 anos ou uma mulher mais nova? Mais nova. Então, o que a Bíblia está dizendo? Caleb estava falando assim, olha, a minha idade cronológica são 85 anos, mas a minha idade biológica é de um homem de 40 anos. Como que é a sua idade biológica? Hoje, a gente está invertendo o negócio. A gente chega aos 40 anos com a idade biológica de 80 para cima. Só chega... Tinha uma expressãozinha, não sei se você já conhece essa expressão, só chega a capa da gaita. Alguém já ouviu essa expressão? Capa da gaita? Então... Quando a Bíblia fala, então, 120 anos, imagina então Caleb chega aos 80 anos, chega aos 120 anos, qual que é a idade biológica dele? Era de 80 anos. Então, a Bíblia nunca se contradiz, ela sempre se complementa. Amém? Então, você vai ver, então, deixa eu mudar aqui. Aqui. Por que eu tenho que cuidar do templo? Estou explicando um monte de coisa para vocês, né? Para entender que isso aqui não é só pó. Você acha que Jesus veio para morrer por você só por 2/3 de você? Só pelo seu espírito, pela sua alma? Ou também pelo seu corpo? Pelas 3 partes, não é? Tanto que ele veio em carne, não é? Para mostrar que isso aqui, esse templo, isso aqui é templo, não é algo descartável. Tanto que a Bíblia também fala, no livro nas epístolas, da 1 João, que fala que se você quiser provar um espírito, você tem que saber, se esse espírito disser que Jesus não veio em carne, ele é um espírito do mal, é um espírito maligno. Ou seja, quando Jesus vem em carne, ele está dizendo assim que isso aqui é sagrado para ele. Tanto que eu vou pedir para você fazer algo bem simples, bata nas suas costas. Pode bater, é você mesmo que vai bater, então, dos 2 lados, por favor. Aproveita. Todo mundo bateu? Alguém achou asa aí? Certeza? Às vezes você não bateu direitinho. Ninguém vai achar asa. Por quê? Diga assim, eu não sou anjo. Diga assim para a pessoa do teu lado, você não é anjo. Para de viver como anjo. Você não é anjo. E a gente quer viver como se fosse anjo. Só no xaramanaia. Só no reteté. Só cuidando do espírito. Só cuidando das almas. Eu vou cuidar da minha inteligência emocional. Como você vai cuidar da sua inteligência emocional e se dirigir sua vida pela sua inteligência emocional? Não, estou fazendo curso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo lá. Mas se seu corpo está tudo estourado. Você não sabe que muitas por exemplo, um dos quadros mais comuns que nós estamos enfrentando hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, não sei se vocês sabem disso. É o país mais ansioso do mundo. Mas também está aumentando muito a proporção de transtornos depressivos ansiosos. Ou seja, depressão associada com ansiedade. Né? E, não sei se você sabe, que a gente pensa que a depressão, a gente precisa tratar somente com um antidepressivo. Muitas vezes a causa da sua depressão, ou da depressão que a pessoa está passando,
ela vem de uma causa orgânica, ela sempre vem de uma causa orgânica, mas uma das causas é hipotireoidismo, uma tireoide que não está funcionando direito. Então, às vezes a pessoa está vivendo um processo, tomando vários antidepressivos, e aí o problema dela não está somente na parte psíquica, ela está na causa física. E se você não trata essa causa física, o que vai acontecer? Cada vez vai estar tomando mais medicamentos. E a mulher, quando entra na menopausa, ainda piora mais ainda, porque baixa os hormônios delas, né, os hormônios femininos, e aí você vai ter influência pior ainda nessa parte psíquica. Né? Às vezes, quando a mulher chega ali nos 40 anos, que é o período do climatério, né, ela começa a ter aquela questão de perda de memória, aquela questão de ansiedade. O que está acontecendo? Não estou lembrando. Será que eu estou entrando em Alzheimer? Não, é porque está caindo os hormônios, está mudando. E aí você vai lá e se o médico às vezes não entende isso, ele vai, não, isso é depressão, isso é ansiedade. Pá, toma um antidepressivo. Mas não está entendendo que o problema é hormonal. Então, uma das frases que eu gosto de falar, só para reduzir isso, às vezes o problema não é demônio, é hormônio. Está faltando. E a gente, como cristão, crente, a gente sempre acha que tudo é espiritual. Mas sempre a gente tem que entender que demônio só trabalha sobre legalidade. Sobre legalidade. Você deu legalidades, e a gente, como cristão, a gente acha que a legalidade só está no nosso espírito e na nossa alma. Não entende que está no corpo. E você trata só, quer tirar só naquele lugar, mas o lugar que realmente precisa ser guardado, precisa ser corrigido, você não está nem ligando. E aí está sempre sofrendo ataque. Sempre sofrendo derrota, por quê? Porque está mirando o lugar errado. É só ver a vida de Elias. Elias, ele chega na 1 Reis 19, a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Como que ele pode ter medo logo depois de ter vencido ali todos os profetas de Baal? Como? Um cara que fez milagres maravilhosos, extraordinários. E se você for ler o capítulo, você vai ver que ele estava ali fazendo um quadro de burnout. Não sei se você já ouviu essa expressão. Burnout é aquela exaustão, acabou as suas energias. É como se fosse um palito de fósforo queimado. E Elias pede para morrer. Então vocês entenderam que a causa dele foi tanto física que Deus manda ele, o anjo fala para ele, comer, tomar água e dormir. O que tratou aí? Espírito, alma ou corpo? O que foi? Tratou o corpo. Entendem? Muitas vezes o que a gente está passando. Né? Então, só para vocês entenderem, aqui eu quero mostrar para vocês por que o corpo é algo sagrado. Aqui está o alfabeto hebraico, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, então é um código alfanumérico. Aqui está a tabela periódica de elementos, né? Fica calmo, não é Enem, pode ficar tranquilo. São 4 elementos que nós vamos usar aqui. 3 gases e um sólido. Então diga assim comigo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Ok, nós vamos pegar daqui a pouquinho a massa atômica desses elementos. Esses 4 elementos que você acabou de falar são os constituintes do nosso DNA. DNA é o nosso banco de dados. Né? Cada célula do nosso corpo tem 92 mil livros de informações contidas nesse DNA. 92 mil livros. Se a gente tem 100 trilhões de células, a gente vai ter mais ou menos 9,2 elevado a 18 zerinhos. Né? 9,2 elevado a 18ª potência. Olha o tanto de livros que nós temos. Então, você não pode ser fruto de um acaso, de uma evolução. Você e eu fomos criados com um propósito. E esse propósito só pode ser alcançado quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Porque você vai tendo acesso a esses segredos, essas revelações que o Senhor tem para você. Ok, aqui está a conexão que eu quero fazer, tá? A conexão divina. Então, se você for olhar nessa coluna aqui, tem os elementos naturais que as culturas antigas diziam que eram usados para toda a criação do universo: fogo, ar, água e terra. Os elementos químicos, foi um cientista da NASA que fez essa relação, tá? Por isso que eu estou trazendo para vocês. Seriam o fogo correspondente ao nitrogênio, o fogo correspondente ao hidrogênio, o ar ao nitrogênio, a água ao oxigênio e o carbono correspondente à terra. Aí você vai ver que há uma correlação entre a massa atômica com o número das letras hebraicas. E você vê algo interessante, que o hidrogênio seria a letra hebraica Iod. Diga assim comigo, Iod. A letra hebraica
correspondente a nitrogênio seria Ré. Yod-Ré. A letra hebraica correspondente a oxigênio seria Vav. Yod-Ré-Vav. Então diga assim, Yod-Ré-Vav. No português a gente translitera mais ou menos para Yehová. Isso, né? Yehová. Ou Jeová. São 3 letras do nome sagrado de Deus. Só que a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu e você não somos somente espírito. Deus é espírito. Então a gente precisava ter um elemento sólido, que é o carbono, que a letra hebraica correspondente é Gimel. Então diga assim comigo, Yod-Revav Gimel. Sabe o que significa isso transliterado para o português? É o que está escrito em cada célula do nosso corpo. Deus eterno dentro do corpo. Amém? Você pode dar um glória a Deus ao Senhor, aplaudir. Isso significa que a partir de hoje, o Pai Nosso começa a ter um outro significado para você. Não é? Você pode dizer comigo o começo do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aonde está o nome de Deus? Entenderam? Cada célula do seu corpo. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, cante e louve ao Senhor. Cada célula do seu corpo tem que ter a atitude de adoração. E qual que é a atitude de adoração? Em tudo, dai graças. Porque quando você dá graça, você diz assim, Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o meu Senhor. Às vezes, a situação que você está sendo grato não é uma situação agradável. É uma situação que te desafia a te dar graças. Porque é uma situação que para você te desgosta. E aí, quando você reconhece essa autoridade e o domínio do Senhor sobre a sua vida, você diz assim que não importa a circunstância, eu vou te dar graças. Isso muda o ambiente espiritual, muda a realidade espiritual. Você fecha brechas para que você tenha legalidades, para que espíritos malignos ajam na sua vida e através da sua vida. Porque daqui, só pode sair palavra de bênção. Quando você declara a palavra de maldição, meu irmão, a vida e a morte estão no poder da língua. Então, o que você está declarando? O que você está falando? E aí, para você entender isso, olha o que você é. Diga assim comigo, eu sou uma Ferrari. Gente, pega a chave do carro, pelo amor de Deus. Já viram o barulho do motor da Ferrari? Então diga assim, eu sou uma Ferrari. Já que você está crendo que você é uma Ferrari, olha para a pessoa que está ao teu lado. Diga assim para ele, você é uma Ferrari. Os maridos olharam tudo animadinho para as esposas. Falaram assim, nossa, você é uma Ferrari. Mas algumas esposas olharam para o marido e falaram assim, você é uma Ferrari. Vem cá, não vou falar mal de ninguém. Mas está vendo essa foto aí? Você acha que eu entendia que eu era uma Ferrari? Eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 56 anos. Então, olha o jeito que eu estava vivendo. Olha o jeito que como estava. Eu estava sendo hipócrita, né? Porque eu, como médico trabalha com o quê? Com saúde, né? É tal do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Eu estava mais ou menos assim, igual um amigo meu que queria fazer um implante capilar, ele foi lá no médico, a hora que ele entrou na sala, ele deu meia volta. Por quê? Quando ele olhou para o médico que fazia implante capilar era careca. Então, eu estava vendo mais ou menos isso, né? Eu falava para as pessoas, cuida, tal, mas não estava vendo isso, né? O problema é que eu era, além disso, além de ser médico, cristão, né? Atuante na igreja, era vice-presidente da igreja, líder de louvor, um monte de coisa. Mas eu estava vivendo algo, uma distopia, algo desassociado da Bíblia, né? Eu era meio esquizofrênico, né? Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que um dos sintomas é múltiplas personalidades. Ou seja, eu falava uma coisa na igreja, glória a Deus, aleluia, mas quando eu ia viver a realidade da palavra, eu não vivia. Então eu vivia um padrão de doença, mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Passado. Então, você nasce de novo, você tem a oportunidade de viver uma nova realidade. É claro que eu e você vamos morrer. Mas
o que eu quero dizer para vocês é que, do jeito que eu estava vivendo, eu podia ser uma Ferrari, mas na verdade, olha o jeito que eu estava vivendo. Igual a um Fiat 147. Né? E muitas vezes, quando eu falei para vocês, chega até os 120 anos, você vai falar assim, eu? Chegar aos 120 anos? E quando eu falei que você é uma Ferrari, você ficou, eu? Por quê? Porque a gente se vê com um Fiat 147, não é? Fala a verdade. A gente se vê com um Fiat 147. Você come a pior comida, né? Você coloca o pior combustível que tem, você não dá descanso para esse carro, coloca um monte de peso, né? Para quê? Estoura toda a suspensão, o amortecedor foi embora. Né? Você está vendo o que eu fazia, né? E aí, o que vai acontecer com essa Ferrari? Né? Olha lá, o jeito que Deus programou a gente. Deu 120 milhões para você no cartão de crédito. Dos 20 aos 40 anos, o que a gente faz com esse cartão de crédito? A gente passa sem nem olhar o limite. Né? Os 20 a 40 anos é o que a gente chama de health span, intervalo de saúde. Né? É o tempo dos ins. A gente se acha imparável, incansável, imbatível, todos os ins possíveis. Né? Você faz todas as loucuras possíveis e imagináveis, porque você acha que se não tem, aquilo vai perdurar. Só que chega aos 40 anos, chegou a conta do cartão. Você não tem dinheiro para pagar o principal. Você vai começar a fazer o quê? Pagar juro. Só que acaba também o seu dinheiro, aí você vai falir e vai, no caso, morrer. Né? Aí, se você, pensando nessa figura do cartão, não, eu não vou na raiz do problema, não vou emprestar um dinheiro aqui para pagar o cartão, sabe aquela coisa de você pagar uma dívida com outra dívida, né? Vira o quê? Uma bola de... É a mesma coisa que você faz quando você começa só tentar cuidar das consequências, ou seja, já vou tomar um remedinho para isso. Remédio, como o nome já diz, ele remedia, ele não cura. Aí você vai pensando que uma das maiores causas de doença hoje são as doenças causadas por iatrogenia, ou seja, causadas por medicamentos. Você começa a tomar um medicamento, daqui a pouquinho está tomando outro remédio para combater o efeito do primeiro medicamento. Por exemplo, quem toma estatinas, sabe, uma das sintomas que você pode ter é muita dor muscular, porque ela vai destruindo o músculo. Ela destrói neurônio também. Né? Você vai começando a perder memória, às vezes você não sabe por quê. Também toma um omeprazol, né? Aquele protetor para o estômago. Você está pedindo para dizer assim, eu quero ter uma demência. Passou 18 meses, você diminuiu muito a produção de neurônio, porque você não fabrica da vitamina B12. Entenderam? Então é a mesma coisa, só estou pagando uma conta com outra. Né? Mas, olha lá, o que vai acontecer com a Ferrari. Continua sendo a Ferrari, mas já não cumpre o propósito dela. Você olha que é uma Ferrari, mas você não vai cumprir mais o propósito. Então, mas olha aqui, se você começa a viver aquilo que eu vou falar para vocês, né, aquilo que eu já falei sobre o Caleb, olha o que acontece com o seu intervalo de saúde. Passa dos 40 para os 80 anos. Você começa a viver aquilo que Deus tem de propósito para você. E quando Deus tem propósito, Ele tem em todas as áreas. Se você olha para a palavra, você vai ver que ela te mostra como Deus quer que você cuide do seu tempo, do teu Espírito Santo. O livro é para te ajudar nisso. Eu destrinchei para vocês o que Deus está falando sobre isso. Né? E aqui, então faça assim comigo. Fecha sua mãozinha. Diga assim comigo. Eu vou controlar o estresse como Jesus. Você está falando uma palavra profética, né? Então diga assim comigo. Eu vou controlar o estresse como Jesus. Eu vou me alimentar como Jesus. Eu vou tomar água como Jesus. Eu vou fazer atividade física como Jesus. Eu vou fazer atividade física como Jesus. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você vai fazer atividade física como Jesus. Você vai dormir como Jesus. Você vai jejuar como Jesus. Amém? Amém? Tomou posse disso? Então, às vezes você vai olhar aqui, doutor, vou ter que fazer tudo isso. Vai ter que fazer tudo isso mesmo, né? Mas, doutor, onde você começa? Já colocou aqui, estresse. Você tem que lidar com estresse. Você tem que saber lidar com estresse. Que não é o tanto de estresse que eu tenho, mas o que eu faço com ele? Você acha que Jesus era ansioso? Sim ou não? Não. Jesus não tinha ansiedade, ele tinha intensidade, ou seja, tinha foco. O que tinha que fazer, ele fazia, resolvia aquela situação, pronto, passa para a próxima. Ok? Então, a partir disso, você vai ter, eu falei um pouquinho dessas outras para você, mas vem cá, isso aqui você já viu que o mundo já faz isso aqui muito bem.
O que a igreja está fazendo, o que Deus está movendo a igreja a fazer, é uma retomada daquilo que ela iniciou. Quem fazia isso primeiro foi a igreja. A igreja mudou todos os padrões ali da cultura greco-romana. E aí a gente só está retomando algo que o mundo já está fazendo há muito tempo. Tanto que você vai aí no YouTube, vai no Instagram, você vê um monte de canal falando sobre tudo isso que eu falei para vocês. Mas só que essa primeira mão aqui vai criar uma Ferrari muito bonita, mas ela cria só a lataria. Só a lataria. Agora, faz assim com a mãozinha aqui, que você já vai tomar posse disso aqui, né? Agora faz assim com a outra mão. Eu vou amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Você entendeu o que você fez aqui? Aqui é a lataria da Ferrari, aqui é motor. O mundo só tem a lataria. Você tem motor. Amém? Você entendeu isso? Então, você pode ter uma vida muito bem cuidada. Mas se Deus estiver no centro, você é somente uma Ferrari sem motor. Muito bonita por fora. Né? Minha avó tinha um ditado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É muito bonito por fora, mas por dentro não tem nada. Né? Então, se você não entende, você pode ter isso aqui, você tem que ter isso aqui e isso aqui, para cumprir o propósito. Porque se você tiver só isso aqui, você não vai em nenhum lugar. Não vai em nenhum lugar. Aí eu queria colocar esse texto aqui. Você pode ficar em pé? Então, se você tem um cuidado físico sem a dimensão espiritual, você é uma pessoa saudável, mas é vazio. E se você for olhar o mundo está buscando por muita questão de espiritualidade, não é assim? Está buscando espiritualidade. Só que é uma espiritualidade impessoal. Né? É tal, aquela coisa assim. Por quê? Porque quando tem uma relação pessoal com Deus, e o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, você não vai ter essa relação no seu padrão, é no padrão de Deus. E o padrão de Deus te exige. E a gente não quer ser confrontado. Lembra do que o mundo fala? Importa que você seja feliz. Né? Então, não importa que você cumpra o propósito. O propósito de Deus na sua vida. E aí, quando você entende isso, você vai vendo que também, se eu sou espiritual, mas sem cuidar do corpo, eu nego essa questão de Jesus ter vindo como carne, então, e que nós somos criados à imagem de Deus. Então é por isso que eu creio que o Senhor me trouxe nessa manhã, aqui para falar para vocês, que o Senhor quer levar vocês a um novo nível, a uma nova realidade. Né? Então Deus permitiu que vocês se congregassem a esta igreja, porque essa igreja tem essa visão dessa integralidade, espírito, alma e corpo. Porque imagina, a geração da Rua Azusa, lá em 1906, houve um alinhamento do espírito, revolucionário o mundo. Década de 60, 70, um alinhamento de alma, outra revolução, outro avivamento. Agora imagina eu e você, somos parte da geração que tem o privilégio de ter alinhamento de espírito, alma e corpo. Imagina o que Deus vai fazer através da sua vida. Você toma posse disso, você entende isso? É isso. Então eu queria orar com vocês e por vocês, para poder liberar vocês para esse novo tempo. Posso orar? Coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial, tempo em que seus filhos se reuniram para que a sua palavra fosse ministrada aos corações. E a sua palavra nunca volta vazia. Nós entendemos, Senhor, que cada um dos seus filhos aqui, eu não conheço todos eles, mas o Senhor os conhece desde antes da fundação do mundo. Por isso, Senhor, o que o Senhor tem para eles é o propósito sendo cumprido e revelado a cada dia. E para que isso aconteça, eu declaro sobre a vida deles, Senhor, que agora os genes deles estão sendo tocados. Aqueles genes de inflamação, de degeneração, sejam desligados agora em nome de Jesus. Ativa os genes de saúde, de vida, de longevidade, em nome de Jesus. Senhor, aquelas
mitocôndrias, as usinas de força das células que estão doentes, sejam curadas agora em nome de Jesus. Então aquela exaustão seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, aquelas doenças geracionais, aquelas doenças que estão sendo transmitidas de geração em geração na família dos meus irmãos, sejam canceladas agora em nome de Jesus. A tua palavra nos diz, no livro de Salmos 103:3, que o Senhor é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essa doença geracional está sendo paralisada agora em nome de Jesus. Você pode declarar isso comigo? Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que sobre a minha casa, sobre a minha família, as doenças geracionais estão sendo quebradas, paralisadas, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, já toca ali no inconsciente, Senhor, aquelas raízes de iniquidade, de medo, de ódio, de culpa, de inferioridade, sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Aquelas estruturas que estão fazendo com que meus irmãos vivem um padrão de escravidão, sejam canceladas, quebradas agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com o teu perfeito amor e lança fora essas estruturas agora, em nome de Jesus. Senhor, toca agora nos neurônios, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam, Senhor, já degenerados, sejam reavivados em nome de Jesus. Todo padrão de demência seja curado agora em nome de Jesus. Não importa se é uma demência causada por uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer, seja curada agora em nome de Jesus. Uma demência vascular, uma demência senil, uma demência, Senhor, causada pelo uso de drogas ou medicamentos, seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, os níveis de neurotransmissores sejam normalizados. Então aquele terreno que havia para doenças psiquiátricas seja cancelado agora em nome de Jesus. Não importa, Senhor, se é uma crise de pânico, uma síndrome de pânico, um transtorno depressivo ansioso, um transtorno afetivo bipolar, uma esquizofrenia, um TDA, seja curado agora em nome de Jesus. Um quadro de um TEA, seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, toca agora naquele tumor cerebral, seja curado em nome de Jesus. Aquele AVC, seja curado em nome de Jesus. Senhor, o quadro de enxaqueca, o quadro, Senhor, de uma epilepsia, de uma labirintite, seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, toca agora no sono. Em nome de Jesus, nós declaramos que é uma restauração do padrão de sono. Todo quadro de insônia seja curado agora em nome de Jesus. Toca nos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, toda doença nos olhos, seja uma lesão no nervo óptico, seja uma catarata, um glaucoma, uma lesão na retina, seja curada agora em nome de Jesus. Uma conjuntivite, seja curada em nome de Jesus. Toca nos ouvidos, Senhor, toda surdez, seja curada em nome de Jesus. Coloca a mão aqui no seu pescoço, na sua tireoide. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que toda orquestra hormonal agora seja afinada. Senhor, em nome de Jesus, todo hormônio que estava sobrando, seja normalizado em nome de Jesus. Todo hormônio que estava faltando, seja normalizado em nome de Jesus. Toca na hipófise, todo tumor de hipófise seja curado em nome de Jesus. Essa tireoide queima agora todo cisto, todo nódulo, todo câncer de tireoide. Senhor, todo diagnóstico de hipo ou de hipertireoidismo seja curado agora em nome de Jesus. Toda tireoidite seja curada em nome de Jesus. Senhor, toca nesse pâncreas, coloca a mão aqui do seu lado esquerdo, no seu abdômen. Em nome de Jesus, Senhor, células beta-pancreáticas sejam curadas em nome de Jesus. Então o terreno que havia para um diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, resistência insulínica, seja cancelado agora em nome de Jesus. Coloca as mãos aqui atrás. Aqui estão suas glândulas suprarrenais, são elas que produzem os hormônios de estresse. Senhor, em nome de Jesus, toca agora nessas glândulas. Senhor, quantos aqui chegaram igual a Elias? Já pedindo para morrer, porque já estavam exaustos, mas agora, Senhor, o Senhor toca nessas glândulas suprarrenais, normaliza os hormônios de estresse. Então o terreno que havia para um burnout está sendo cancelado agora em nome de Jesus. Para doenças autoimunes está sendo curado agora em nome de Jesus. Doenças alérgicas sejam curadas agora em nome de Jesus. Senhor, toca agora no aparelho reprodutor feminino. Eu cancelo toda palavra de morte, todo diagnóstico de morte está sendo cancelado agora, porque aí não é lugar de morte, é lugar de vida. Então mamas, Senhor, estão sendo limpas agora de todo diagnóstico que havia de um simples cisto, ou mesmo um câncer, está sendo cancelado agora e curado em nome de Jesus. Toca nos ovários, Senhor, toda disfunção hormonal seja normalizada agora em nome de Jesus. Toda síndrome de ovários policísticos, Senhor, seja curada em nome de Jesus. Câncer de ovário seja curado em nome de Jesus. Toca nas trompas, toda fibrose nas trompas seja curada. Toca nesse útero, toda miomatose, toda adenomiose, toda endometriose seja curada em nome de Jesus.
câncer de útero seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos sobre a vida dos homens que estão aqui, uma cura sobre o seu aparelho reprodutor. Senhor, todo diagnóstico sobre a próstata seja cancelado em nome de Jesus, não importa se é uma hipertrofia prostática ou mesmo um câncer, seja curado. Câncer de testículo, varicocele, seja curado em nome de Jesus. Todo quadro de infertilidade masculina ou infertilidade feminina seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelo coração, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor está trocando qualquer estrutura do seu coração que está doente. Seja o pericárdio, seja o miocárdio, toda a insuficiência cardíaca seja curada em nome de Jesus. Válvulas que estavam defeituosas sejam curadas em nome de Jesus. Aquela arritmia seja curada em nome de Jesus. Aquele diagnóstico, aquela sentença de um infarto que estava prestes a ser declarada, está cancelada agora em nome de Jesus. Senhor, toca nas veias. Senhor, todo processo de trombose, de embolia, todo processo de varizes seja curado agora em nome de Jesus. Aquelas placas ateromatosas sejam curadas em nome de Jesus. Senhor, toca agora nos rins. Senhor, todo diagnóstico de uma insuficiência renal seja curado em nome de Jesus. Todo quadro de tumor renal ou tumor na bexiga seja curado em nome de Jesus. Infecções urinárias de repetição, pedra nos rins seja curada em nome de Jesus. Senhor, toca no sistema digestivo, da boca até o ânus passa a contar cura, Senhor. Toda inflamação, seja ela do esôfago, seja ela do estômago, seja ela do fígado, seja ela dos intestinos, seja curada em nome de Jesus. Senhor, todo quadro de úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera ali no intestino, seja curada em nome de Jesus. Todo câncer, Senhor, seja de aparelho digestivo, seja curado em nome de Jesus. Respira fundo. Em nome de Jesus, nós declaramos que sua árvore respiratória está sendo limpa. Não importa se é uma rinite, uma sinusite, uma amidalite, uma faringite, uma bronquite, uma pneumonia, uma sequela de Covid, uma tuberculose, uma enfisema, seja curada em nome de Jesus. Um câncer de aparelho respiratório, seja curado em nome de Jesus. Senhor, toca agora no sangue, toca no sistema linfático, toda anemia, toda leucemia, toda plaqueta baixa, Senhor, seja curada em nome de Jesus. Câncer linfático seja curado em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora, no cabelo, na pele e nas unhas. Uma psoríase, um vitiligo, uma dermatite, Senhor, seja curada em nome de Jesus. Um quadro de acne, seja curado em nome de Jesus. Aquela micose que nunca sara, seja curada em nome de Jesus. Senhor, aquela alopecia areada, aquela perda de cabelo que aconteceu por causa de estresse, seja curada em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua coluna. Coloca a mão na coluna. Senhor, toda vértebra que estava fora do lugar seja reposicionada. Então toda cifose, toda lordose, toda escoliose seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, aquele disco intervertebral que estava inflamado seja curado. Aquela hernia de disco acabou agora em nome de Jesus. Aquela inflamação que havia nas raízes nervosas, como o nervo ciático, seja curada agora em nome de Jesus. Nunca mais você vai ficar travado numa cama por causa da coluna. Acabou agora em nome de Jesus. Senhor, toca nas outras articulações, toca nos ombros, toca nos cotovelos, toca nos punhos, nas falanges das mãos, toca no quadril. Senhor, toca nos joelhos, toca nos tornozelos, nas falanges dos pés. Seja curada agora em nome de Jesus. Eu não estou diante de um vale de ossos secos. Então todo diagnóstico sobre essas articulações, seja ela uma artrose, uma artrite, uma bursite, uma capsulite, seja curada agora em nome de Jesus. Uma tendinite, um quadro, Senhor, de uma fasciite plantar, seja curada agora em nome de Jesus. Aquela fibromialgia está sendo curada agora em nome de Jesus. Senhor, toca nos ossos. Toda osteopenia, toda osteoporose, seja curada agora em nome de Jesus. Tumor ósseo, seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, toca agora naquela carga viral positiva para HIV, para hepatite B, hepatite C, seja negativada agora, em nome de Jesus. Eu abençoo as gestantes aqui, Senhor. Essa vida que está sendo gerada, ela vai ser gerada para cumprir propósito. Geração que ama ao Senhor. Senhor, que essa gestação transcorra de uma forma tranquila, sem nenhum processo de hipertensão, de diabetes, sem nenhum descolamento de placenta. Está sendo cancelada agora todas essas enfermidades, infecções urinárias de repetição sendo canceladas agora em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o teu povo para que eles possam viver a realidade de quem eles são em ti. Eu os abençoo para que eles possam chegar até os 120 anos e cumprir o teu propósito. Admeá ve Ezrin Sheina, que você viva até os 120 anos para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amados, ainda em oração, quero te convidar a fazer uma oração. Se você está aqui pela primeira vez ou quem sabe está nos assistindo também pelo YouTube, vamos orar? É uma oração extremamente importante quando entregamos a nossa vida para Jesus. Isso deve ser feito através da nossa voz, realmente, da autoridade que Deus nos deu como indivíduos. A Bíblia fala que
Satanás, ele é ladrão, ele invade, mas Jesus não. Amém, amados? Então vamos fazer essa oração juntos. Se você está aqui pela primeira vez, ou está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou a vida para Jesus completamente, declarando com seus lábios, quero te convidar a fazer isso. Coloca a mão no seu coração, só para você ficar consciente de si mesmo, e repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero eu me entregar completamente a Ti. completamente a Eu Ti. te declaro Eu te declaro Jesus Cristo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu único como meu único e suficiente suficiente Salvador. Salvador. Eu peço Eu perdão peço perdão de todos os meus erros, todos os meus erros. e eu libero perdão E eu libero perdão para todos que erraram comigo. para todos que Eu erraram também te comigo. Eu peço, também te peço. Espírito O Santo, Espírito me Santo ajude me ajude e me e me ensine ensine a viver a viver a Tua vontade, a tua vontade, que é boa, que é boa, agradável agradável e perfeita. perfeita. No nome de Jesus. No nome E de quem Jesus.